Então, como eu disse, o livro Como Melhorar a Escola Dominical, ele é recorde de vendas e só não vendeu mais do que o manual da Escola Dominical do Antônio Gilberto, porque aí é difícil. E, inclusive, esse livro, o pastor Jefferson, que é o gerente da CPAD, pegou o livro e agora ele já agendou conosco um simpósio que eu ministro. Já ministrei em mais de 15 estados, o simpósio Como Melhorar a Escola Dominical, agora dia 24. Né? Deixa um conselho para o professor de escola dominical, assim como eu, professor de escola dominical, dou aula desde os 17 anos, né, mas ainda tenho muito a aprender, e aí fica um conselho aí de 1 minuto aí para os professores da escola dominical no nosso Brasil aí, principalmente que está com a revista da CPAD, é sempre temas bons, né? Mas é sempre um desafio para o professor, né? Ministrar para uma classe que eu costumo dizer que a classe das Assembleias de Deus é uma classe heterogênea. Às vezes você está dando aula para um doutor e na mesma sala tem um analfabeto. Você tem que ter a capacidade de administrar a sua aula para ambos. Eu acho isso muito, muito dinâmico para o professor, né? Então, deixa um conselho, uma dica, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar de uma das 10 questões. Eu não inventei isso. Eu andei por 15 estados e coletei informações com professores e superintendentes com os principais problemas que esvaziavam sala. Então, o que o pessoal tem falado para resolver é exatamente o professor não esquecer de um plano de aula e sempre ministrar de improviso. Improviso que eu falo é ele até ler o conteúdo, estuda por fora, assiste vídeo e fica só esperando que seu cérebro dê tudo mastigado. Resultado, ele vai falando de improviso tópico 1, e um dos problemas no Brasil, não sou eu que estou falando, foi o que coletei, é professor que não é exceção, é regra, ele fica 90% das lições falando na introdução, improvisando na introdução e não sai da introdução. Na maioria das vezes o pessoal chega e fala essa frase mágica: peraí, eu comprei a lição e o cara nem lê a lição, nem estuda a lição. Não estou falando para ler formalmente. Então o conselho que eu dou para evitar esses problemas em muitos lugares é que o professor pegue o seu conteúdo, isto é, ele tem que pegar o seu conteúdo e divida pelo tempo que ele vai ter. Não adianta ele preparar 200 folhas. Você já viu aquele, ó? Ó, nossa, gente, não sai nem... Não tô nem na página 5 ainda. Olha o tanto que faltava. Ele ainda exibe isso com orgulho. Então é preciso ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma vez ou outra, tem a parte espiritual... Tem, mas se ele fizer isso com frequência, com certeza vai ser bem melhor. Ele vai ter introdução, desenvolvimento da lição e conclusão sempre. Eu acho que ele vai resolver muitos problemas se fizer isso. Esse é o conselho principal que eu daria. Então, resumindo, ter um plano de aula com introdução, metodologia, desenvolvimento e conclusão, né? Exatamente. Para evitar falar de improviso e ficar perdido só na introdução, isso. Né? Ou se não no tópico 1, ou se não ele esquece e fala o tópico 3, aí fala o tópico 2, daqui a pouco repete. De improviso é assim. Então ele tem que ter esse roteiro. Hoje tem aí na internet os subsídios, ele precisa de ter pelo menos isso. Aí cai no outro, né, que se ele ficar terminando depois, dá confusão. Porque é o seguinte... Se você termina... No caso, professor, como o senhor disse, material sintetizado, né, resumido, não adianta muita coisa, né? Não adianta é força de expressão, é claro que adianta, mas eu estou falando assim, não adianta você preparar, imprimir 50 folhas, preparar 70 slides, preparar conteúdo no celular, levar 4 dicionários. Já vi professor que leva 3 livros desses para a escola dominical, aí fica lá. Aí, resultado, ele mesmo não sabe nem o livro que pega. Não tem um horário. A pessoa tem um horário específico. Você só tem 45 minutos, você só tem 1 hora. Não tem mágica. O tempo não vai esticar. Não vai delatar o tempo, como disse Einstein. Não é física. Ou seja, organização, né? A palavra certa. Esse é o tempo, né?
principal problema é esse. Aí, ó, como não tem plano de aula, aí resvala, deságua em um outro problema que já deu até tapa em alguns locais. Como assim? Você tem, o pastor Wagner, o professor dos jovens, o professor dos adolescentes, das irmãs e dos obreiros, 4. Aí o superintendente vai fazer o encerramento para a parte administrativa, 10h40. 10h40 vem o João, 10h40 vem a Chiquinha. Os outros 2 bonitão vêm 11 horas. Aí esses 2 dá confusão. Peraí, eu termino no horário, eles não. Viu como eu tenho experiência? Sim. Aí chegou a... O problema também, professor, para a gente finalizar, o problema também é que as perguntas que surgem, você tem que dar atenção para os alunos, só que alguns também querem polemizar os temas que já estão esclarecidos na lição, por discordância, né? Ele não quer esclarecer uma pergunta, ele quer jogar apimentar o tema. Isso também faz o tempo esvair de vez. Mas aí tem que ter experiência. Você já sabe quem é. Por exemplo, por onde eu passei, eu já sabia aqueles irmãos que queriam conversar sobre farinha, sobre não sei o quê. Você já tem que saber outra alternativa. Você não pode ficar ali, não. Tem hora que você tem que, claro, tem uma técnica para você cortar. Você corta a pessoa sem ele perceber. Senão, se a pessoa ficou contando testemunho 200 vezes, não tem como. O aluno tem espaço, mas não pode ter o espaçoso, né? Não tem como, né? O aluno tem espaço, mas não pode ser espaçoso. Gostei dessa frase. Aí claro. Tem que botar o quê? O limite, né? O limite. Tem. Você já sabe aquele que vai falar 3, 4 vezes. Ó, irmão, quando ele está falando, meu querido, deixa eu só concluir. Você não vai concluir nada. Você só conclui o raciocínio aqui. Na verdade, você não vai concluir raciocínio nenhum. Você não vai falar isso para ele, né? É uma forma de você ir ali, daqui a pouco ele já esqueceu. Senão você perde você perde o controle da introdução, desenvolvimento e conclusão.